Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem concedido em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 6, e o nosso tema é um tema bem polêmico, porém que todos nós sabemos a realidade e a verdade sobre ele. E o nosso tema é sexo, uma dádiva divina. Nós vamos ver nessa lição que o sexo foi atribuído ou colocado por Deus ou dado ao homem por Deus para que o homem possa desfrutar da sua humanidade. E no nosso texto do dia, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, o sexo só pode ser desfrutado quando o homem ele casa, quando o homem ele se junta à sua mulher, e com isso eles se tornam uma só carne. Então o sexo só é possível ao homem dentro do casamento. Fora do casamento ele é pecado. Mas por que ele é pecado? Nós vamos ver no decorrer da lição. Na nossa síntese, Deus criou o sexo para proporcionar satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula. Então quem criou o sexo foi Deus que criou o sexo no casamento sem mácula para que o homem possa desfrutar do relacionamento com a sua mulher, ou a mulher no relacionamento com o homem, com o seu marido, com o seu esposo. No nosso texto bíblico, que está em Gênesis 2, do 21 ao 25, diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, a nudez no casamento não tem vergonha. A nudez no casamento, claro, pode o homem ficar despido na frente da sua mulher e assim vice-versa. Porém, nós vemos aqui, meus irmãos, só para não ter abertura, quando Adão fala que agora esse osso dos meus ossos e carne da minha carne, não é que já tinha havido outra mulher ali no Jardim do Éden, como muitos querem atribuir. A Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que Deus colocou Eva na vida de Adão para que ele pudesse desfrutar juntamente com ela de tudo aquilo que Deus criou, de tudo aquilo que Deus tinha feito, tudo aquilo que Deus fez, e eles poderiam desfrutar. E a sexualidade ou a prática do sexo era lícito para quê? Para que eles pudessem desfrutar de mais uma coisa que Deus tinha criado. Então aqui na nossa introdução, as próximas 4 lições foram reservadas para refletirmos a respeito do sexo. Na lição deste domingo iremos estudar a respeito da narrativa da criação do mundo e da humanidade na perspectiva conjugal. Veremos como Deus planejou o relacionamento sexual entre o homem e a mulher no casamento e qual o seu propósito. No segundo tópico vamos abordar o modelo bíblico para o casamento e como esse modelo favorece uma vida conjugal feliz e sem pecado. Irmãos, Deus colocou, Deus atribuiu, Deus instituiu, ou Deus ordenou que o homem só pode desfrutar do prazer ou da prática do sexo dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. Ele só pode também ter relações sexuais com a sua esposa ou a mulher com seu esposo. Fora disso é pecado contra Deus. Lógico, no Antigo Testamento o homem havia várias mulheres, casava com muitas mulheres, porém ele tinha que ter a prática dentro da sua condição onde tinha suas mulheres. E aqui no nosso tempo de hoje, claro, não existe mais essa questão. O nosso Estado ele não dá essa abertura para que o homem possa ter mais de uma mulher. É claro que alguns têm algumas aberrações por aí, só que isso não é via de regra, porque já que nós fazemos parte de um Estado cristão, e um Estado cristão, o homem pode ter uma mulher. Então, nós vemos aqui nessas próximas lições que dentro do casamento
Pode, e também não é aquela questão que pode tudo. Mesmo a prática sexual tem as suas restrições. As suas restrições, quando fala, é para não prejudicar, não envergonhar o homem e também não envergonhar a mulher, mas sim uma prática saudável. No tópico 1 aqui, o sexo e a criação do ser humano, o homem e a mulher como obra-prima de sua criação. A narrativa bíblica da criação traz uma sequência lógica na ordem das coisas criadas. Irmão, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem e depois Deus criou a mulher. Claro, o homem é um ser pensante, é um ser racional. Os animais são seres irracionais. Deus criou todas as coisas, mas Deus criou o homem como um ser racional. O homem pensa, o homem ele raciocina, o homem ele tem livre-arbítrio. Então por isso que é tida como a obra-prima de Deus o homem. Também o homem é imagem e semelhança de Deus. O homem ele pode atribuir conhecimento. Então até acerca de Deus. O homem pode se relacionar com Deus. Também se ele não quiser, ele também não se relaciona. Então por isso que o homem é como a obra-prima, é a coroa da criação de Deus, como alguns dizem. Na parte 2, Deus criou o homem e a mulher distintos e com objetivos específicos. Irmãos, claro, o homem e a mulher são seres humanos, porém distintos, né? A forma do corpo da mulher é a forma do corpo do homem é outra. Os atributos emocionais da mulher são os atributos emocionais do homem são outro. As faculdades mentais de ambos são diferentes, porém os dois têm faculdades mentais, os dois pensam, os dois raciocinam, os dois têm desejos, tanto o homem quanto a mulher. Foi criação de Deus, são iguais, porém com questões diferenciadas, tanto no corpo quanto na forma de pensar, não no pensamento, na forma de pensar, na forma de ver as coisas. Aqui nessa parte 2 aqui, em Gênesis 1:28, temos o Deus e o abençoou e lhes disse. Aqui Deus se comunica direto com o ser humano, demonstrando a relação especial, inclusive no processo de fecundação. Para Israel, a fecundidade era precedida de uma palavra de bênção divina. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, para a procriação, mas dentro do casamento. Então, nós vemos que o homem ele tem a sua parte na relação para que venha a haver a procriação e a mulher também. Só que a mulher, meus irmãos, acaba sendo, nessa questão aqui, acaba sendo o ponto mais importante, porque é ela que é ela que gera o filho. Claro, o filho, a semente vem o quê? Vem do homem, mas quem gera é a mulher. A mulher tem este poder. E Deus criou ambos para que venham se unir, venham se juntar, venham se completar, para que essa criação de Deus possa ser colocada em prática. Por aquilo que Deus quer de a procriação possa ser colocado em prática. Aqui no 3, o sexo foi criado para a procriação e a felicidade no casamento. No relato da criação, o homem foi criado primeiro. Irmãos, o sexo não é só para a procriação. O sexo faz parte, através do sexo vem a procriação. Mas o sexo não é só para a procriação. Então vou ter 10, 15 filhos, meu Deus do céu, então eu não vou casar. Ou a pessoa começa a usar meios abortivos. Depois, quando tem um filho, é que abortar. Graças a Deus, o nosso país, o Brasil, não tem essas questões. Não defendem essas questões. Mas há outros países que defendem. Mas a questão desse tópico não é essa. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o sexo para que o homem possa desfrutar do casamento com prazer. Mais alguma coisa que é atribuída ao homem e à mulher para desfrutar. Mas não é só para a procriação. Claro, serve para a procriação, para a semente, para que venha deixar filhos nessa terra. Porém, não é só isso. O homem tem que desfrutar com a sua esposa ou a mulher com o seu esposo de uma forma abençoadora. E por isso que Deus criou o sexo, para que venha haver prazer, mais um prazer dentro do casamento. Porque o casamento não é só sexo, irmãos, tem muito mais do que isso. O sexo é uma parcela considerável, porém não é a única. E na parte 2 aqui, no tópico 2, sexo é uma dádiva divina para ser desfrutado no casamento. O sexo no casamento. Uma verdade já bem conhecida dos crentes é comprovada neste versículo. O casamento foi a primeira instituição criada por Deus. Por isso que nós
que a Bíblia, nós defendemos, eu defendo muito isso, que não pode haver desculpas entre os jovens dizendo, mas ela vai ser minha esposa mesmo, o que tem eu antecipar isso? Ou eu tenho que pelo menos conhecer ela para ver se vai dar certo. Irmãos, isso é coisa do mundo, isso é um mundanismo, isso é uma mentalidade mundana, que querem invadir a igreja e o homem e os jovens acham que o sexo é normal. Mas como nós vemos aqui no tópico, o sexo tem que ser feito no casamento, só através do casamento que a relação é uma relação abençoadora. Fora disso, é um relacionamento pecaminoso. Por isso que nós, o namorado, os namorados, o casal de namorado, tem que se abster de muita coisa, tem que vigiar em muitas questões. Não poder ficar sozinho, tomar cuidado com os lugares que vai, juntamente com o seu namorado ou com sua namorada. Então tem que ter umas questões que precisam ser vigiadas nessa situação. Mas muitos não vigiam e peca e acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que Deus me perdoa, que é assim mesmo, que eu sou fraco. Não, meu irmão, não é assim mesmo não. O pecado com o corpo é muito prejudicial na vida do homem. Então tem que tomar cuidado sim nessas questões. Não pode ficar vacilando, não pode ficar sem vigiar. Porque aqui na parte 2 aqui, as escrituras sagradas prescrevem o casamento heteromonogâmico e indissolúvel. Porque depois que a gente tem filhos e casa e é abençoado, e aí a gente começa a fugir do padrão das coisas, a gente começa a aceitar outras questões. Então aqui na parte 2, que vai falar acerca do casamento entre homem e mulher, só homem e mulher que podem casar e com uma mulher só. O homem pode desfrutar com uma mulher só, com a sua companheira. Não tem esse negócio de mulher com mulher, homem com homem. Agora a igreja liberou, a igreja não tem poder de liberar nada. Mas o Papa vai liberar, mas não sei quem vai liberar, ninguém tem poder de liberar absolutamente nada. Aquilo que Deus constituiu, aquilo que Deus decretou, tem que ser colocado em prática, tem que ser respeitado, tem que ser, meus irmãos, colocado no seu dia a dia e a pessoa tem que cumprir aquilo que Deus determinou. Não pode fugir dessa regra, por quê? Porque se fugir dessa regra, está pecando contra aquilo que Deus determinou. Mas quem disse? Foi o Papa, mas a Bíblia não mudou. A Bíblia diz que é pecado. Homem com homem é pecado. Mulher com mulher é pecado. É um pecado terrível que hoje, infelizmente, nos nossos dias de hoje, está se proliferando entre as pessoas, entre as nações, entre os povos. E isso tem gerado uma confusão muito grande na cabeça das crianças, que vem crescendo e vem com essa mentalidade errada. Então, meus irmãos, vemos que o casamento foi constituído por Deus e o sexo tem que ser feito dentro do casamento. E aqui quando a gente vê aqui na parte 3, sexo sem culpa, o primeiro casal estava nu e não tinha vergonha de sua nudez. Não havia motivo para se envergonhar ou sentirem culpa. Então nós vemos que o casamento não tem culpa. Você pratica, você tem uma vida sexual ativa com o seu cônjuge, mas você vê que não tem culpa. Agora, antes disso, agora no namoro, ou o homem também querer fazer sexo, se não for com a sua esposa, for com a esposa de outro, né? Também a culpa, porque é pecado, é adultério. O sexo antes do casamento é fornicação. Então é um pecado contra Deus. Mas há uma questão. Mas irmão, mas não tem nada, porque hoje nós estamos vendo os dias de hoje e não tem problema, porque antigamente havia esse negócio de disciplina, essas coisas todas aí, hoje em dia acabou, hoje em dia está um pouquinho mais liberado, está mais tranquilo, Deus perdoa mais hoje do que antes, não é assim, irmão. O homem pode querer revogar as coisas que Deus determinou, mas aquilo que Deus determinou, Ele mesmo não revoga. O que é pecado e aquilo que é bênção é bênção. Então o sexo só é abençoado por Deus dentro do casamento. Mas que casamento? Eu tenho que casar na igreja, eu tenho que casar no civil? No civil. Se a pessoa ou o casal casar apenas no civil, já é suficiente. Mas e se casar só na igreja? Se casar só na igreja não vale. Claro, se tiver casado na igreja com efeito civil, vale. Tudo tem que ter o efeito civil, tudo tem que estar
perante a lei do país, a lei do estado, a lei do município. Então, ele tem que estar amparado pela lei. Casar na igreja, meus irmãos, é apenas um simbolismo, que vai estar lá as pessoas, vai ter a cerimônia, porém o que vale mesmo é no civil, é no cartório, é o que vale. O que vale o casamento para Deus é no cartório. E aí você pode desfrutar com a sua esposa, ou a esposa desfrutar com o seu esposo livremente, tranquilamente, claro, com algumas questões que as pessoas sabem que é errada dentro do casamento, não é porque tem quatro paredes que vale tudo, porém nós vemos que tem que haver o respeito de ambos os lados, mas aí a pessoa vai poder tanto tempo para desfrutar. Por que vai antecipar isso? Porque eu sou jovem, porque isso, porque aquilo outro, porque às vezes a coisa esquenta mesmo, porque não é fácil, porque é difícil, porque nós somos, a gente é errado mesmo, a gente falha. E infelizmente hoje, nesse pensamento medíocre, mesquinho e egoísta, muitos têm ido com a sua namorada ou namorado, a namorada leva o namorado leva a namorada para um motel e querem desfrutar deste prazer que Deus separou para o casamento. Por que eu falo a namorada também leva o namorado? Porque hoje em dia, infelizmente, as moças estão atraindo, estão seduzindo os meninos, os homens, para poder fazer certas coisas. Antigamente dizia, não, que é só o homem, porque é o homem, a culpa é do homem, porque é o homem que instigou. Hoje em dia não, meus irmãos. Hoje em dia a mulher também está instigando. E às vezes se o homem não faz aquilo que a mulher quer, ele ainda é taxado de alguns nomes. Mas então o homem tem que ser crente. Por isso que relacionamento entre pessoas que não sejam crentes não dura, não vale a pena, não vai para frente. Porque fora daquele contexto bíblico, as pessoas têm vidas que para elas é coisa normal. Agora para o crente não. Mas infelizmente essas questões não estão acontecendo entre casal, o homem crente, ou a mulher não crente, ou a mulher crente, o homem não crente. Não é isso, é dentro da igreja. Infelizmente muitos jovens hoje estão fornicando e tomando santa ceia. Infelizmente muitos jovens hoje estão fornicando e cantando nos grupos de mocidade, principalmente, a gente está falando de jovens, nos grupos de mocidade, cantam nos púlpitos e até pregam a palavra, até dirigem grupos de jovens, infelizmente. Por quê? Porque acha que pode pedir perdão a qualquer momento, de qualquer jeito, e Deus me perdoa, porque Deus sabe das minhas falhas, e amém, mas ele não sabe o que ele está plantando lá na frente por relacionamento com a sua esposa. Então, meus irmãos, sexo antes do casamento é um pecado terrível. Por quê? Porque o diabo, ele planta a fornicação para ele colher o adultério. Ah, mas isso é via de regra? Não. Tem que haver muito arrependimento para que não venha ter lá na frente o adultério. Infelizmente, hoje, dentro da igreja, o índice de divórcios é igual ao mundo, infelizmente, onde deveria ser um casamento duradouro, onde deveria ser um casamento para sempre, até que realmente a morte os separe. Hoje não. Hoje, não gostei, casou, separe, casa com outra e a outra casa e continua adulterando, continua pecando contra Deus. Então, por isso que Deus está avisando para nós. Né? Se esse homem ou se essa moça quer desfrutar da prática do sexo antes do casamento, é porque não é de Deus. Vigie nessa questão, porque se for de Deus, os dois têm que esperar. Não é fácil esperar, claro que não, eu também já fui jovem, eu já sou casado, não é fácil esperar, porém é necessário, porque a bênção de Deus, ela segue aqueles que esperam no Senhor. E a nossa conclusão: nessa lição nós aprendemos que, de acordo com a narrativa bíblica da criação, Deus formou o homem e a mulher com um propósito definido. O Senhor também tem um objetivo para o sexo no casamento, a procriação e a felicidade do casal. O modelo bíblico de casamento é hétero, monogâmico e indissolúvel. Os desvios dos relacionamentos no casamento e na vida sexual antes do casamento devem ser tratados segundo os preceitos bíblicos. Deus deseja que você tenha no tempo certo um casamento e uma vida sexual saudável e feliz. Busque a Deus, ore e leia a sua palavra para que você agrade sempre ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Deus abençoe.